Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. E eu voltei hoje com uma receitinha, mais uma receitinha. E hoje nós vamos fazer pão asmo. Isso, pão asmo. Para quem não conhece o pão asmo é um pão que vem lá da época dos hebreus, lá da época do Egito, tá? São pães feitos sem fermento. Isso, pães feitos sem fermento. Vou dar uma lidinha aqui para vocês entenderem mais ou menos sobre o pão asmo, tá? Porque aqui no nosso canal também tem cultura. Então vamos lá. Senta, que lá vem história. Porque naquela época o fermento era bem diferente do fermento de agora, tá? O fermento que a gente tem em casa, ele era bem diferente. O fermento daquela época era misturado a farinha com a água, tá? Era misturado a farinha com a água e ele ficava ao ar livre por alguns dias, tá? Até ter a fermentação daquela farinha, certo? Esse fermento, por incrível que pareça, esse fermento foi descoberto pelos egípcios, tá? Pelos egípcios. Opa! Foi descoberto pelos egípcios, certo? Aí foi descoberto pelos egípcios, os hebreus começaram a fazer esse tipo de fermentação. E para que ocorresse a fermentação rápida dos pães, depois que ficava alguns dias lá ao ar livre, para poder ocorrer a fermentação, era misturado com a massa de pão nova para poder ocorrer aquela fermentação. Ou seja, eles faziam uma massa de pão ali e misturavam com aquela que já estava alguns dias ao ar livre, certo? Então ocorria a fermentação. E foi feitos os pães asmos, que são pães sem fermento, sem esse tipo de fermentação, porque quando eles saíram do Egito, quando os hebreus saíram do Egito, eles precisavam preparar pães para a longa jornada que eles teriam, certo? Então, não tinha tempo para poder fermentar, eles não tinham tempo para poder fermentar. Então, eles fizeram os pães sem fermentos, vem mostrando que seria uma nova vida que eles iriam viver, certo? Então eles deixariam o Egito, deixariam o fermento para trás, ou seja, aquela vida deles para trás, e eles teriam uma nova vida, certo? Então seria o pão sem fermento. Então, para vocês que entenderam aí a cultura aqui, certo? Nosso canal também é cultura, como eu disse. Então, assim, gente, o que eu estou falando pra vocês não é balela, tá? Só você procurar na Bíblia ou procurar no Google também, mas dá uma lidinha na Bíblia que você vai entender lá, certo? Mas chega de falar, porque todo vídeo eu falo que eu não vou falar muito, mas não adianta. Eu gosto muito de conversar com vocês, então eu falo demais. Então, chega de falar e vamos lá a receitinha desse pão delicioso, porque eu sei que vocês vão amar. Bom, para fazer esse pão, você vai precisar de 250 gramas de farinha de trigo integral, tá, gente? Essa aqui é integral, não é farinha de trigo normal, mas é fácil de encontrar. Em qualquer supermercado você encontra. É 250 gramas. Mas para quem não tem como medir as gramas da farinha de trigo, você pode medir também em xícara, tá? Você vai precisar de 2 xícaras dessa aqui. 2 xícaras de chá de farinha de trigo e 2 colheres de sopa dessa aqui, para poder dar as 250 gramas, certo? Da farinha de trigo. Cada xícara dessa equivale a 120 gramas de farinha de trigo, então 2 xícaras para 250, e também a colher de sopa equivale a 7,5 gramas também. Então, 2 xícaras e 2 colheres de sopa equivale a 250 gramas de farinha de trigo, certinho? 1 colher de sopa de sal e 3 colheres de sopa de azeite. E você também pode colocar, gente, a gosto, se você quiser, você pode colocar azeitona no pão, tá? Você vai ver no preparo aqui como que você vai utilizar a azeitona, mas é a gosto, tá? Não é necessário você colocar, só se você quiser, tá certo? Então, os ingredientes são esses, lembrando que vai estar na descrição do vídeo os ingredientes. Então, vamos agora ao passo a passo da receita. Você vai adicionar a farinha de trigo na vasilha, o sal e agora o azeite.
E outra, tem que ser o azeite, não pode ser óleo ou qualquer outro tipo de coisa, não. Tem que, pro pão dar certo, tem que ser o azeite, tá? Agora você vai misturar. E vai adicionando a água aos poucos, tá? A água não tem, assim, a quantidade certinha de água, não. Você vai adicionando, você vai ver até dar o ponto. Você vai ter que ficar olhando pra ver dar o ponto. Você vai adicionar as azeitonas. Lembrando que é opcional, tá? Só se você quiser. Se não quiser, você vai amassando até fazer o pão. Bom, gente, o ponto da massa é esse. Ele não pode ficar muito seco, ele tem que ficar molhadinho, mas também não tão molhado a ponto de ficar uma massa líquida, tá? Quando você for amassando, você vai vendo um ponto dele que vai ficar bem molhadinho, uma massa bem consistente, tá? Mas bem molhadinha. Você vai sovar a massa e para sovar essa massa, você precisa colocar farinha de trigo na mesa para poder sovar ela. Agora, depois de sovar, você vai cortar ele em 3 partes. Agora, nós iremos abrir a massa. Lembrando sempre de deixar a mesa com farinha de trigo, tá, gente? Pra não grudar. Abre bem a massa porque ela tem que ficar uma massa fininha. Pronto, agora a gente vai colocar para poder assar. Você vai colocar em uma frigideira, tá? Se você tiver o grill, pode ser o grill também, bem melhor. Só que você não vai tampar o grill, você só vai colocar o pão para assar no grill sem tapar, tá? E você vai assar também em fogo baixo. Sempre deixe em fogo baixo. Não precisa passar nada, nem óleo, nem nada na frigideira, não. Só colocar o pão e deixar ele assar em fogo baixo. Aí você tem sempre que ficar olhando por baixo pra não deixar queimar o pão. Agora a gente vai virar. Aí como que ele fica bem assadinho, tá vendo? Aí você vai deixar agora assar do outro lado. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa receita deliciosa que foi esse pão asmo, tá? Uma receita super fácil pra você poder fazer. Faça em casa, faça o teste, porque você que tá acostumado a comer o pão com fermento, você também vai gostar desse pão sem fermento, porque é uma delícia. E você pode pôr molho, pode pôr especiarias, o que você quiser colocar. Ele é muito delicioso, certo? Muito delicioso, tem um pedacinho aqui. Ele é muito bom, ó. Sem contar a crocância que ele é. Ele é ótimo pra você fazer. E eu espero que vocês façam em casa e gostem muito, porque assim, eu tô amando esse pão. E é bom que não tem fermento, é com farinha integral, então dá pra você entrar na dietinha aí, né? Mas, então, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse momento comigo. Já estou morrendo de saudade de vocês. Mas se inscreva no canal se você não inscreveu ainda. Se inscreva no canal. Deixa aqui ó, o seu gostei aqui também. Deixa seu gostei, tá? E me sigam nas redes sociais. Comente, compartilhe. E até o próximo vídeo, que eu já estou com saudade de vocês. Beijo e tchau!